Boa noite, pessoal. Iniciando a nossa aula de hoje, para finalizar o nosso segundo bloco. Próxima quarta-feira dessa semana, nós teremos a nossa. Vou postar no Seguima. Vocês baixem, respondam, tirem foto e enviem. E até quinta-feira. E semana que vem a gente inicia o último bloco, com 3 aulas e a última prova. Provavelmente a última prova é que vai ser em tempo real. Porque não deu tempo de fazer agora, por conta das datas que não coincidiram. E ainda nós temos uma aula que é a de hoje. Então, para a gente não atrasar mais do que já estamos, eu peguei e vou postar a avaliação quarta-feira. E aí, semana que vem, nós iniciaremos com polinômios, depois funções exponenciais, logarítmicas, e depois encerrando com a nossa última avaliação. A nossa gravação hoje é pelo Meet, a minha imagem não é tão boa, a minha câmera do notebook. O programa que eu utilizava para gravar, que é o Loom, ele agora é pago, e eu tenho que ver qual o plano que eu vou aderir para continuar usando ele, que eu acho ele maravilhoso. Só teve aquele problema que eu gravei a aula naquele dia e não apareceu. Então, nós vamos hoje utilizar o Meet. Deixa eu abrir aqui a nossa aula de hoje, que é sobre função quadrática. Deixa eu só confirmar se está gravando, para eu não correr o risco de estar. Essa função quadrática, nós já vimos ela lá no ensino fundamental, só que na forma de equação do segundo grau. E tranquilo, a função é só uma extensão da equação do segundo grau. Muita coisa do que eu vou falar hoje vocês já aprenderam na disciplina passada, então vai ser muito tranquilo. A função quadrática ela é definida como toda função dos reais nos reais, sendo definida por f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, com a, b e c pertencente aos reais e a diferente de zero. Esse a, igual na equação do segundo grau, ele tem que obrigatoriamente ser diferente de zero. Caso ele esteja zero, a função já não será mais do segundo grau, já vai ser uma função do primeiro grau. Exemplos de funções quadráticas. F de x é igual a 3x ao quadrado mais 2x mais 1, e g de x é igual a menos x ao quadrado mais x menos 1. São dois exemplos aqui de funções quadráticas, olha, onde eu tenho o termo a, b e c, são coeficientes numéricos. Na função g de x eu tenho o a, que é menos 1, o b, que é 1, e o c, que é menos 1. Então, na função quadrática, ax ao quadrado, bx mais c, os elementos a, b e c são chamados de coeficientes. Então, isso aqui tudo vocês já aprenderam na primeira disciplina, na disciplina passada. E é só uma extensão, como eu já falei. Para que a função quadrática exista, o a não pode ser zero. Uma das primeiras coisas que eu posso, então, analisar numa função quadrática é o zero da função. O zero da função, o procedimento, é a mesma coisa que nós fazíamos lá na função afim. Encontrar o zero da função é encontrar as raízes da função. O que são as raízes? São os valores de x que vão tornar toda a equação igual a zero, ou a função. Então, dada a função quadrática ax ao quadrado mais bx mais c, função quadrática, os valores de x, tais que a função vai ser igual a zero. Então, nós temos a forma algébrica, que é calcular os zeros da função, significa pegar a função igual a zero, assim nós teremos uma equação do segundo grau, que nós encontraremos as raízes a partir da fórmula de Bhaskara. Então, quando eu encontro as raízes da função, é a mesma coisa de encontrar os zeros da função. Esses zeros é o que determina como a parábola, vai tocar o eixo x. A parábola, ela pode tocar em um único ponto, ela pode tocar em 2 pontos, e a parábola pode também não tocar o eixo x. Então, tem 3 maneiras que a parábola ela pode se manifestar. O gráfico da função quadrática, que é uma parábola, ele pode se manifestar. Geometricamente, os zeros de uma função quadrática, quando existem, como nesse caso,
nesse caso aqui, que a função não intercepta o eixo x, é porque não existe zero da função. Quando que não existe o zero na função? Quando o delta é menor que zero, quando o delta é negativo. Então, quando existem zeros da função, nós sabemos que serão os valores que a parábola toca o eixo OX, podendo se manifestar de três formas, como eu já falei para vocês. Quando a parábola, ela toca o eixo X em 2 pontos, porque o delta, ele tem raiz, o delta é maior que zero. Assim, a função vai admitir 2 raízes, reais e diferentes. Quando a parábola, ela toca o eixo X em um único ponto, quer dizer que o delta é igual a zero, e a equação do segundo grau vai ter apenas uma raiz. E quando o delta é menor que zero, que é negativo, a parábola ela não vai tocar o eixo X. E nesse caso, então, o delta é menor que zero. Estou só bem aqui resolvendo um problema. Para calcular os zeros da função quadrática, nós vamos usar a fórmula de Bhaskara, como eu já falei para vocês, que então, para calcular os zeros, eu vou pegar essa função igual a zero, assim eu vou ter uma equação do segundo grau, e para resolver, eu vou encontrar os valores de x através da fórmula de Bhaskara. Menos b, mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a. Lembrando que esse b ao quadrado menos 4ac é o discriminante que nós popularmente conhecemos como delta. Para as raízes da função quadrática, que são também os zeros, nós temos 3 possibilidades. O delta, ele pode ser maior que zero, ele pode ser igual a zero e ele pode ser menor que zero. Quando o delta é maior que zero, a função vai admitir 2 zeros reais e desiguais. É como eu falei para vocês no exemplo anterior. Quando a função tem 2 raízes, é porque o delta foi maior que zero. Quando o delta for igual a zero, a função vai ter um único zero real, um único valor real, e a sua parábola vai tocar, caso eu precise desenvolver a parábola, ela vai tocar apenas um ponto no eixo x. E quando o delta for menor que zero, a função ela não vai ter zeros reais. Então, a parábola, ela não toca o eixo x, nem acima nem abaixo, caso ela seja com concavidade para cima ou para baixo. Isso foi os zeros da função. Nós também temos que analisar o gráfico de uma função quadrática. O gráfico da função é uma curva plana chamada de parábola, que é constituída pelos pontos x e y. Nós vamos ter cada ponto aqui que toca o gráfico, é porque ele tem uma relação x e y. Esses x e y do plano são equidistantes de um ponto fixo chamado foco. Então, aqui nós vamos ter o foco da parábola. E de uma reta diretriz, essa reta D aqui chamada de reta diretriz. Então, esse foco, a distância do foco para o ponto P vai ser a mesma distância do ponto P para a ordenada aqui, que nós chamamos de Q. Então, nesse ponto P, eu tenho aqui o par ordenado x e y. Caso eu tenha aqui outro ponto, vamos chamar o ponto A, eu vou ter uma ordenada x e y, e ela vai estar equidistante do foco. O ponto V, que é esse ponto aqui, essa reta diretriz é o que divide a parábola em 2 partes semelhantes. Esse ponto V, que é o vértice da parábola, ele é equidistante do foco e da reta diretriz. Então, essa distância do foco entre o vértice é a mesma distância do vértice para a reta diretriz. Isso aqui é só para mostrar para vocês que o gráfico da função quadrática é uma parábola, e essa parábola ela pode se comportar de 2 formas. A concavidade dela, dependendo que é o coeficiente que acompanha o x ao quadrado, então, ele que vai determinar, o A é que vai determinar a concavidade da parábola, como nós já aprendemos. A concavidade pode ser para cima, quando o A é maior que zero, ou seja, quando o A é positivo, nesse caso, concavidade da parábola voltada para cima. Se o A for negativo, menor que zero, a concavidade da parábola vai ser voltada para baixo. Observe que se o A for maior que zero, o vértice é o ponto onde a função quadrática assume o valor mínimo.
Contudo, se o A for negativo, o vértice vai assumir o valor máximo. Já vamos aproveitar e já entender o que é ponto mínimo, o que é ponto máximo. Quando a parábola está voltada para cima, que o A for positivo, então o vértice vai estar lá embaixo, no ponto mínimo. Então, nesse caso, que a parábola for com cavidade voltada para cima, eu vou calcular o valor mínimo. E se a parábola estiver voltada para baixo, o vértice vai estar lá em cima. Ó. Então, aqui eu vou encontrar o valor máximo. Valor máximo, e nesse caso, é o valor mínimo. Essa letrinha aqui ficou feia. Valor mínimo. Vamos entender um pouco melhor aqui. Se o V, que é o vértice da parábola, que representa graficamente a função, se o vértice da parábola, que representa graficamente a função polinomial do segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c, com a menor que zero, então o vértice é chamado de ponto máximo da função. Como eu falei para vocês, com cavidade da parábola voltada para baixo, o vértice está lá em cima, então aqui eu vou ter o ponto máximo. O que vai determinar esse ponto máximo? No vértice, nós vamos ter o x do vértice e o y do vértice. Nós vamos ter as coordenadas aqui, x do vértice e y do vértice. O x do vértice, ele vai atender essa forma, menos b sobre 2a, essa fórmula. E o y do vértice vai atender essa fórmula, menos delta sobre 4a. Então, quem é o valor máximo? É esse valor aqui, ó. O y do vértice. É o valor de y. Então, quando eu quiser encontrar o ponto máximo, basta eu calcular o valor do y do vértice. Quando a parábola estiver com cavidade voltada para cima, o vértice está lá embaixo. Esse vértice, ele tem coordenada x do vértice, está aqui, e y do vértice. Quem vai ser o ponto mínimo, que está lá embaixo? O ponto mínimo, ele é determinado também aqui, ó, por o y do vértice. Então, tanto o valor máximo como o valor mínimo, eu vou calcular a partir da fórmula do y do vértice, que é menos delta sobre 4a. O que eu vou ter que entender, identificar é que se esse valor está representando o ponto máximo ou o ponto mínimo. E o que vai me dizer isso é A. Se o A for maior que zero, se a concavidade da parábola estiver para cima, então eu vou determinar ponto mínimo. Se a concavidade da parábola estiver voltada para baixo, então eu vou determinar o ponto máximo. Como aqui as coordenadas do vértice, toda a parábola, nós temos o vértice, e nesse vértice nós vamos ter as coordenadas, que é o valor do x e o valor do y. O valor do x nós vamos chamar de x do vértice, e o valor do y nós vamos chamar de y do vértice. Então, o x do vértice ele vai seguir essa fórmula, menos b sobre 2a, e o y do vértice é menos b ao quadrado, menos 4ac dividido por 4a, ou seja, y do vértice é menos delta, isso tudo aí não é o valor do discriminante, então menos delta sobre 4a. O y do vértice. Assim, as coordenadas, ó, x do vértice e o y do vértice. Temos aqui um exemplo com 4 alternativas, vamos responder algumas delas. Determine o valor máximo ou mínimo de cada função a seguir. Então, a letra A, ela vai admitir valor mínimo. Vai admitir valor mínimo porque o A é positivo. Se o A é positivo, a concavidade vai ser voltada para cima e o vértice está aqui lá embaixo. Então, o valor mínimo da letra A é só calcular o y do vértice.
o y do vértice, que vai ser b ao quadrado menos 4ac, que é o valor do delta. Vou calcular o delta aqui embaixo. O b é 2, 2 ao quadrado, 4, menos o 4, que multiplica o 1, que é o valor de A, que multiplica o C, que é o valor de menos 3. Então, isso é o delta. Que vai dar 4, não posso subtrair, lembrando desse detalhe, menos 4 vezes 1 vezes menos 3 vai dar mais 12. Então, esse delta vai ser 16. Aqui não importa se o delta der raiz, se não der, porque eu não vou tirar a raiz, eu só vou dividir na forma do y do vértice. Então, o delta é 16. Como a forma do y do vértice é menos delta, então nós vamos ter menos 16, dividido por 4 vezes A. 4 vezes 1 dá 4. Então, o y do vértice vai ser menos 4, que é o valor mínimo. Ah, o valor mínimo vai ser sempre negativo? Não, não estou falando de valor negativo, estou falando de valor mínimo. E o valor mínimo, ele pode sim ser positivo. Vamos calcular aqui a letra B. A letra B é a parábola, ela vai ter concavidade para baixo, então aqui eu vou determinar o valor máximo, porque o A é negativo. A parábola, ela vai ser assim, com cavidade voltada para baixo, então o vértice está lá em cima, então eu vou ter que determinar o valor máximo também pelo y do vértice. A diferença entre as questões é só eu analisar. A função admite valor mínimo ou máximo, então é só eu olhar para o A. Na letra B, ela vai admitir o valor máximo, e eu vou usar a mesma relação. Encontrar o valor do delta, b ao quadrado, que é 4, 2 ao quadrado, 4, menos o 4, que vai multiplicar o A, que é menos 1, que vai multiplicar o C, que é 15. Então, aqui eu vou ter 4 vezes menos 1 vai dar, aqui menos com menos vai dar mais, 4 vezes 15, 60, então eu vou ter 60 mais 4, 64. Então, nosso delta é 64, positivo. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, delta é 64. Pela fórmula, vai ser menos delta sobre 4A. O A é menos 1, e 4 vezes menos 1 vai dar menos 4. Menos com menos dá mais, e 64 dividido por 4 dá 16. Então, esse aqui é o valor máximo admitido pela parábola, e é 16. A letra C e a letra D eu não vou fazer, é bem parecida com a letra A e B. Queria mostrar um exemplo de cada um para vocês. Agora, nós vamos à construção do gráfico da função quadrática. Nós já sabemos que o gráfico vai ser uma parábola, podendo ter concavidade voltada para cima ou para baixo. Para a elaboração do gráfico, tem alguns processos que nós devemos fazer. Calcular as raízes, ou zero, caso existam. Calcular as coordenadas do vértice, ou seja, o x do vértice e o y do vértice. Nós vamos identificar o coeficiente A e concluir se a função admite valor máximo ou valor mínimo, e qual a concavidade também da parábola. Fazer uma tabela indicando valores convenientes para x, encontrando o y, assim nós teremos os pares ordenados. Marcar os pontos no plano cartesiano e efetuar a ligação entre esses pontos com um gráfico suave. É necessário fazer todos esses processos? Não. Tem o gráfico que eu vou precisar das raízes e do valor de y, do valor C que toca o eixo y. E que se eu quiser que meu gráfico fique mais perfeito, eu calculo o x do vértice e o y do vértice. Tranquilo. Ou eu também posso elaborar o gráfico a partir da tabela, como nesse exemplo. É esboçar o gráfico da função x ao quadrado menos x menos 6, determine o domínio e a imagem e o valor mínimo. Então, na função aqui, eu já sei que a parábola vai ter concavidade voltada para cima, porque o A é positivo. Eu posso, então, atribuir valores para x e encontrar y, como aqui foi atribuído do 4 ao menos 3. Quando o x for 4, vem substituindo 4 ao quadrado, dá 16, menos 4 dá 12, menos 6 dá 6.
Então, o f de 4 é 6, o ponto que eu vou ligar lá no gráfico é 4 e 6, o par ordenado. Quando x for 3, eu venho 3 ao quadrado, 9, menos 3, 6, 6 menos 6, 0. Então, para x igual a 3, o y é 0, está aqui o par ordenado. Quando x for 2, 2 ao quadrado, 4, menos 2, 2, menos 6 dá menos 4. Então, aqui eu venho substituindo cada um desses valores na função e encontrando y. Assim, eu vou ter todos os pontos. Aqui eu vou fazer a primeira relação do 4 no x, está aqui, com o y, que é 6, primeiro ponto. E assim eu vou ligando todos os pontos. Quando o x for 3, o y é 0. Quando o x for 2, o y é menos 4. E assim eu posso construir o gráfico a partir da tabela, onde eu determino valores para x e encontro o y. Ou eu posso seguir alguns passos, então, onde eu posso construir o gráfico da função por algum desses passos, sem precisar ir à tabela, e não tem problema, não teremos problema. Como assim? Para eu determinar o gráfico da função, a primeira coisa que eu vou fazer é encontrar as suas raízes. Encontrar as raízes da função. Calculando aqui, vamos calcular o produto e soma. Vocês lembram dos produtos e soma? Ou então calcula pelas raízes. Calculando delta. B ao quadrado é 1, menos o 4, vezes A, que é 1, vezes o C, que é menos 6. Então, nesse caso, nós vamos ter 25. 1, menos com menos dá mais, 4 vezes 6, 24, mais 1, 25. Então, o delta é 25. Determinando o delta, vamos terminar lá a fórmula de Bhaskara para encontrar as raízes. X é igual o oposto de B, mais ou menos a raiz do delta, que é 25, dividido por 2 vezes A, que vai dar 2. Então, nós vamos encontrar 1 mais 25 dá 26, dividido por 2. Raiz de 25, gente, esqueci aqui de tirar. Por isso que eu estava achando um valor muito alto para essa raiz. Deixa eu escrever aqui melhor, que essa letra está horrível. X, que são as raízes, é igual. O oposto de B, B é menos 1, então vem para cá 1. Mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é 25, então a raiz é 5. Dividido por 2 vezes A, que vai dar 2. Pronto, como ficou melhor a letra. Então, aqui nós vamos ter duas raízes, porque o delta foi maior que 0. A primeira raiz, x1, eu vou ter 1 mais 5, 6, dividido por 2, 3. A segunda raiz, que é o x2, eu vou ter 1 menos 5, que dá menos 1 menos 5 dá menos 4, dividido por 2 vai dar menos 2. Eu encontrei as raízes, as mesmas que estão aqui, ó. Então, a partir das raízes, eu posso construir o gráfico. Vou fazer ele aqui. Não tem nem espaço para fazer. Vou fazer ele aqui. Eu sei que a parábola, ela vai ter concavidade voltada para cima. Ela vai tocar o x no ponto 3 e menos 2. E eu vou ver que ponto ela toca o eixo y. Para ela tocar o ponto y, é só eu olhar o valor de c. C é exatamente o valor de y. Isso aqui é o valor de C, é o valor que a parábola toca o eixo Y. Como eu sei isso, professora? Quando o gráfico toca o eixo Y, em que ponto o gráfico toca o eixo Y, é quando o x é igual a 0. Então, se eu substituo aqui, ó, 0 ao quadrado, vai dar 0, menos 0 vai dar 0, sobrou menos 6. Então, o menos 6 é o valor que a parábola vai tocar o eixo Y. Toda vez é só você olhar para a função e você já sabe onde a parábola toca o eixo Y. Então, eu posso fazer o gráfico. Ela vai tocar o eixo Y no ponto menos 6. Está lá embaixo. Ela vai tocar em 2 pontos aqui e ela é voltada para cima. Então, ela vai tocar no menos 2, que está por aqui, no 3, que está por aqui, e no menos 6, que está por aqui.
Aí falta eu determinar o x do vértice e o y do vértice, para eu fazer a parábola bem bonitinha. X do vértice vai ser menos b, o b é menos 1, então vai ficar 1, sobre 2 vezes a, que vai dar 2. Então, x do vértice é igual a meio. Tá aqui, que é 0,5. Agora, nós vamos identificar o y do vértice. O y do vértice, que vai ser o delta, que nós já sabemos, que vai dar menos 25, sobre 4 vezes a, que vai dar 4. 25 dividido por 4 vai dar 5, 25 dividido por 4, 5 vezes 4, 20 para 25, 5. 6 vezes 4, 24 para 25, 1, 10 para 4, 2. 6,25. 6,25 aqui, negativo. Então, nós sabemos as coordenadas do vértice da parábola. Então, o 0,5, que é o valor de x, que deve estar mais ou menos por aqui, vai se encontrar com menos 6,25, que vai estar um pouquinho mais aqui abaixo. Então, aqui, exatamente nesse ponto é o vértice da parábola. A parábola vem, toca o eixo y no ponto menos 6 e toca aqui o eixo x no ponto menos 2. E ela vem e faz o seu percurso aqui, tocando o eixo x no valor 3, e aqui é exatamente o vértice da parábola. Então, assim eu tenho o gráfico construído, sem precisar fazer essa tabela, que é chata que só. Resumindo, recapitulando, a primeira coisa que eu faço é encontro as raízes, o valor que a parábola toca o eixo x. Depois eu encontro o x do vértice, o y do vértice, e olho para o valor que a parábola toca o eixo y, que é exatamente o valor de c. Assim eu consigo construir o meu gráfico sem precisar de uma tabela. Nós também poderemos determinar a imagem de uma função quadrática. A questão aqui, ela quer o domínio, a imagem e o valor mínimo da função. E o gráfico? O gráfico nós já fizemos. Deixa eu ver se vai caber aqui. Agora vamos determinar o domínio da função. O domínio da função é só você identificar. Qualquer valor em x que eu substituir aqui, eu vou encontrar um y? Vou. Então, nesse caso, o domínio é o conjunto dos reais. O domínio, ele vai ter restrição quando a função tiver raiz, quando a função for uma função fracionária. Aí eu tenho que observar bem qual o valor de x que não vai ter um resultado. Então, como nesse caso a função quadrática, qualquer valor de x que eu substituir, eu vou encontrar um y, então o domínio é o conjunto dos reais. A imagem, quando eu falo em domínio, eu me relaciono ao valor de x, lembram? Quando eu falo em imagem, eu me relaciono ao valor de y. Então, eu vou olhar para o gráfico. O que eu tenho como imagem? Quais são os valores aqui que eu tenho como imagem y? Nós temos a imagem aqui como o valor aqui que a parábola corta o eixo y, menos 6, e o y é prolongado. Então, nós vamos ter como imagem da função aqui só uma observação aqui. A imagem, ela vai ser só a forma bem aqui da imagem. Determinação da imagem de uma função quadrática. Se a parábola, o a for maior que zero, a parábola vai estar voltada para cima. A função tem o valor mínimo, que é o y do vértice. Aqui. Então, a imagem da função vai ser o y maior que ou igual ao y do vértice. Assim, nós vamos ter a imagem nesse intervalo. Eu vou ver o y do vértice e vai ter mais infinito. Porque, quando a for maior que zero, a parábola vai estar voltada para cima e a imagem vai ser definida a partir dessa relação. Imagem, o y pertence aos reais, tal que o y é maior que ou igual ao y do vértice. Assim, em intervalo, nós vamos ter y do vértice fechado para ele,
e mais infinito, aberto para ele. Então, nesse caso aqui, a parábola está voltada para cima, então a imagem vai ser o y do vértice. Quem é o y do vértice aqui? É o menos 25 quartos, que dá 6,25. A imagem, eu vou colocar em fração, 25 quartos, negativo, e é fechado para ele. E em Y nós vamos ter o restante aqui, ó, para cima, nós vamos ter aberto para o mais infinito. Isso é a imagem. Vamos entender por quê. Gente, na parábola, o último valor que eu tenho como y é a relação do 25 quartos com o meio. Então, o último ponto em y que faz relação na parábola é 25 quartos negativo. Então, por isso que ele é fechado para ele como imagem, que é o valor de y. E eu posso ter o prolongamento aqui desse eixo, e a parábola ela vai ter outros valores aqui em y. Caso eu atribua mais valores para x, eu vou encontrar outros valores para y, então a parábola ela vai continuar, e assim eu vou continuar tendo imagens. Então, quando a parábola estiver voltada para cima, a imagem é determinada pelo y do vértice mais infinito. Caso a parábola esteja voltada para baixo, eu vou determinar primeiro o infinito menos infinito e o y do vértice. Por quê? Vamos fazer aqui uma comparação com o gráfico. Aí, sempre que eu quiser determinar a imagem de uma parábola, eu vou seguir essas duas relações. Só você memorizar isso aqui que é tranquilo. Vamos traçar aqui uma parábola. Vou traçar a parábola assim. Então, olha como eu determino a imagem nesse caso. O A é menor que zero, então a parábola está voltada para baixo. Para eu determinar a imagem, vai ser... Eu sei esse valor aqui, que a parábola cruza o eixo Y. Então, aqui é o Y do vértice, vai ser o Y do vértice, que não é nem exatamente aqui, é no vértice mesmo. Eu não fiz o vértice legal aqui. Vai ser exatamente no Y do vértice, que é o valor que vai tocar aqui no eixo. Então, para cá não tem mais, ó, para cima não tem mais, então vai ser o Y do vértice. E para baixo, não é infinito, o valor de y para baixo não vai ser infinito, só que é infinito à esquerda, que é para baixo, vai ser, nós vamos considerar como menos infinito. Então, a imagem vai ser menos infinito e o próprio y do vértice é fechado para ele, porque aqui, ó, em y, nós não teremos mais imagens. Nós não teremos mais valores. Então, quando a parábola estiver voltada para cima, a imagem é y do vértice fechado, aberto para mais infinito. Quando a parábola estiver com cavidade para baixo, a imagem vai ser menos infinito e fechado para o y do vértice. Fica essa dica aí. Nem todo livro aparece essa relação aí para a determinação do y do vértice. Esboçar o gráfico, indicar o domínio e a imagem dessa parábola, dessa função quadrática. Então, esboçar o gráfico, primeiro calcular as raízes, né? Calculando as raízes, nós temos o oposto de B sobre A, vai ficar menos 4 dividido por 1 pelo produto de soma. A soma, vou fazer mais rápido aqui. O oposto de B sobre A, então, vai dar 4, menos 1 vai dar 4, a soma é 4, e o produto é 6. Quais são os números que a soma é 4 e o produto é 6? A soma 4 e o produto 6. Deixa eu pensar aqui. Não estou conseguindo determinar as raízes, que a soma é 4 e o produto é 6. Eu estou lenta, mas vamos... Não encontrei, não?
Vamos para o delta, então. Se eu não encontrei através do produto e soma, não consegui. Que a soma é 4, tem o negativo aí. Vamos calcular o delta, rapidinho. B ao quadrado, que dá 16, menos 4, vezes 1, vezes A, que é menos 1, vezes C, que é menos 6. Então, o delta aqui vai ficar 16 menos com menos dá mais com menos dá menos, 16 menos 4 vezes 6, 24. Vai ficar negativo o delta, por isso que nós não teremos raízes. O delta vai ficar negativo, então é menor que zero. Vai ficar 16 menos 24, vai ficar menos 8. Menos 8 para o delta, então isso não tem raiz. Porém, nós temos como construir o gráfico. O gráfico da função, então, vai ser uma parábola com concavidade voltada para baixo. Aí, esse gráfico ele vai cruzar o eixo y no valor do menos 6. Vou colocar aqui como menos 6. Ele não vai tocar, a parábola não vai tocar o eixo x, agora basta eu encontrar o x do vértice e o y do vértice. O x do vértice, menos b, menos 4 sobre 2 vezes a, vai ficar menos 4. O 2 vezes a vai dar menos 2. Então, o x do vértice é igual a 2. Menos 4 dividido por menos 2 é 2. O x do vértice vai ser aqui 2. O y do vértice, é o delta, que vai dar menos 8, menos o valor de delta, que é menos 8, então vai ficar mais 8 aqui, dividido por 4 vezes a. 4 vezes a, que é menos 1, vai dar menos 4, e 8 dividido por menos 4 vai dar menos 2. Então, o y do vértice é menos 2. O 2 vai se relacionar com menos 2. Então, aqui, nós vamos ter o vértice da parábola. A parábola vem, passa aqui no menos 6 e faz isso. E aqui é exatamente o vértice da parábola. Pronto. O domínio da função, qualquer valor que eu substitua em x, eu vou encontrar o y? Vou. Então, o domínio, nesse caso, é o conjunto dos reais. A imagem, como eu vou determinar a imagem dessa função? A imagem da função, a parábola tem concavidade voltada para baixo, então vamos analisar aqui. A imagem, o último valor de y está aqui. Então, vai ser fechado para o menos 2. E do menos 2 vai descer, né? Então, é aberto para o menos infinito. Só que está ao contrário. O menos infinito ele vem primeiro, e depois vem o menos 2. Por quê? Infinito à esquerda. Começando daqui, aqui não é o infinito, então, infinito à esquerda, não abaixo, vai ser aberto para ele. Posso usar o parêntese. E vai finalizar aqui no menos 2. Então, que é subindo, né? Então, vai fechar aqui no menos 2, que vai ser o último valor de y e é fechado para ele. Porque depois dele não vai ter mais nenhum valor em y que tenha imagem. E para cá vai continuar. Caso eu tenha valores para x, eu vou continuar com imagens. Ó. Por isso que tem infinito abaixo, infinito negativo. Vou finalizar aqui essa chamada, porque senão o vídeo não vai comportar por ser muito grande.